Boa tarde, turminha! E aí, tudo bem? Como passaram de ontem? Dormiram bem? Acordaram hoje um friozinho, né? Tá um solzinho, mas tá geladinho. Agora é o mês de inverno, né? Vai começar o inverno e começa a esfriar bastante mesmo. É este tempo, esta fase da primavera. E aí nós vimos lá, né? Sobre a translação, a rotação e a translação, que dá o tempo, né, de um ano e também as estações do ano. Então, nós estamos na estação do outono e aí nós vamos entrar no inverno, né? E antes de começar um pouquinho o inverno, já começa a fazer um pouquinho de frio mesmo. Turminha, vamos lá, hoje é sexta-feira, ó, dia 29 de maio. Vamos lá, hoje não tem nenhum especialista, né? Hoje vocês vão ter aula só com a Pro. Só que é sexta-feira, não vou dar tanta lição assim, tá bom? Para vocês fazerem. Nós vamos ter língua portuguesa e matemática hoje, tá? Que são as duas matérias que tem mais conteúdos para a gente estar aprendendo durante o ano, tá bom? Então vamos lá. Vamos ver as lições que nós temos para hoje. Olha lá. Vamos lá, campus online, Colégio Dom Pedro II. Hoje é dia 29 de maio. Então, peguem lá, ó, caderninho de matemática, tá bom? Vão escrever a rotina de hoje, 29 de maio de 2020, sexta-feira, matemática e língua portuguesa, ok? Então, olha só, treinando e sistematizando. O que é sistematizar? É você, ó, né, não esquecer, você colocar lá na sua caixinha da memória as informações que vocês têm aprendido, né? Então, lá, o sistema de numeração decimal. O que vocês vão fazer aqui nesta folhinha? Vocês vão registrar os números no quadro e depois escrever, né, esses números como se lê. Então, aqui está dizendo assim, ó, Davi Milena, olha aí, Davi, será que é o nosso Davi? Não, não é o nosso Davi, porque a gente não tem Milena aí na nossa turma, né? Davi e Milena estavam escrevendo e lendo números. Davi escreveu 12.748 e perguntou para Milena se ela sabia lê-lo, ler este número. Milena respondeu, sei, este número é 12.648. Ela colocou 648, tá certo? 600, 700, Pro. Tô lendo errado. Tá muito pequenininho, eu preciso do papel aqui, ó. Que aqui a Pro escaneia e coloca para vocês e para mim fica meio pequenininho. Ela disse que sabia, ela leu certinho, né? 12.748. Davi respondeu um número maior e perguntou: e 39, né? Aí ele colocou aqui, ó, 397.560. Aí a Milena ficou um pouco com dúvida, utilizou o quadro de ordens que a professora dela ensinou, que nem a Pro ensinou para vocês, de ordem e classes, que cada número tem o seu lugar certinho. Eu tenho que colocar o meu número, começando da unidade, lá da classe simples, e indo para a classe de milhar, depois para a classe de milhões, ok? Então, aí ela utilizou o quadro, ela escreveu, ela colocou no quadro o número que o Davi falou para ela. Então, ela começou pela milhar, ou ela começou pela unidade. Quanto tem de unidade nesse número? 0. Quanto tem de dezena? 6. Quanto tem de centena? 5. Aí ela saiu da classe simples, tá? Que aqui é a classe simples, ó. Vai até marcar aqui, ó. Aqui é a classe simples, né? Que nós temos unidade, dezenas e centenas. Aqui é a classe de milhar e aqui é a classe
dos milhões, ok? Aí ela colocou lá, saiu da classe simples e foi para a classe de milhar. Então, ela tem o quê? 7 unidades de milhar, aí ela tem 9 dezenas de milhar e ela tem 3 centenas de milhar. Sempre a unidade, dezena e centena. Só que aqui da unidade simples, aqui é da unidade, aqui é da classe de milhar e aqui é da classe de milhões. Classe simples, classe de milhar, classe de milhões, ok? E aí ela colocou o número dela aqui. O que vocês vão fazer? Assim, concluiu que poderia ser, a Milena, né? Ela concluiu que ela poderia ler esse número como 397.560. Por que ela conseguiu ler? Porque ela colocou aqui, tá? Eu sei que vocês conseguem ler o número sem colocar na tabela. Mas por que nós vamos colocar na tabela? Porque aqui, ó, como a Pro escreveu, ó, o que nós vamos fazer hoje? Nós vamos treinar, ó, treinando e sistematizando. Esse sistematizar é fazer o que nós vamos fazer, tá? Colocar os números na tabela e ler. Nós vamos sistematizar, treinar e sistematizar. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer igual a Milena fez, tá? Só que vocês vão fazer com este número A, com B, com C e com D. Vocês vão pegar o número aqui, ó. Vocês vão pegar 35.071 e vão colocar aqui na tabela, de acordo com a ordem, a posição de cada número. Colocou aqui na letra A, colocou o número da letra B, colocou o da C, colocou o da D. Depois vocês vão fazer o que aqui na linha? Vocês vão escrever como se lê, tá bom? Vocês vão escrever, tá? Leia e escreva. Então, vocês vão ler e escrever, ok? Como se lê. Ai, Pro, é fácil. É fácil, vocês já sabem, mas é um treino e sistematizar. Sistematizar bem esta parte do sistema de numeração decimal, tá bom? Depois vocês vão pegar esta outra folhinha também, que faz parte do sistema de numeração decimal. E aí vocês, né, continuando, registra lá, continuando com o sistema de numeração decimal, faça as atividades com atenção. Não é porque eu já sei fazer, tá fácil. Ah, isso daqui é de boa. Nossa, tudo tem que fazer com atenção. Bom, por quê? Porque às vezes eu erro por falta de atenção. Eu erro porque eu quero fazer as coisas muito rápido, porque eu quero terminar logo, né? Então, assim, faça com atenção, mesmo que eu já sei, ok? Tá fácil para mim? Ok, que bom, mas faça com atenção, tá bom? Então, olha lá, observe o exemplo e decomponha os seguintes números. Decompor. Eu vou escrever como formo este número. Como que este número é formado? Por quais números, né? Essa numeração, essa quantidade é formada. Então, aqui vocês têm, ó, 39.418. Como que eu vou decompor? Eu não vou decompor daquela maneira, da forma dos números lá, né? Eu poderia colocar 30.000, mais 9.000, mais 400, mais 10 e mais 8. Tem esta forma de decompor e tem esta outra forma de decompor. A Pro quer esta forma de decompor aqui. Você dizendo quantas dezenas tem de milhar, quantas unidades de milhar tem, quantas centenas, quantas dezenas e quantas unidades. Então, exemplo aqui, ó, 39.418, este número é formado por 3 dezenas de milhar, não é só 3 dezenas, é 3 dezenas de milhar, mais 9 unidades de milhar, por causa da posição que ele está. Então, eu tenho 3 dezenas, que significa 30.000,
eu tenho 3 dezenas de milhar, que significa 30 mil. Eu tenho 9 unidades de milhar, que significa 9 mil. Eu tenho 4 centenas, que significa 400. Eu tenho uma dezena, que significa 10. E eu tenho 8 unidades, que significa 8. Ok? Então, vocês vão decompor desta maneira aqui. Vocês vão fazer a mesma coisa do exemplo da Pro, aqui ó, no 42.960 e no 70.591. Terminou essa atividade, pula para outra. A segunda atividade desta folha é printe os espaços que contêm o número correspondente. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pintar aqui neste quadro, e neste quadro, o que está aqui, ó, o número que está falando aqui. Então, aqui no primeiro, neste primeiro aqui, o que eu tenho? Ó, o que está escrito aqui? Que quantidade tem neste primeiro? A quantidade está assim, 20.914. Eu vou olhar aqui, que número que é este? Eu vou olhar aqui, que número que é este? E vou olhar este número aqui de baixo. O número que corresponder a 20.914, eu vou pintar. Vou pintar só a parte, tá? Vou pintar só a parte que corresponde a este número. A mesma coisa aqui. Aqui tá dizendo 12.632. Então, aqui tá 12.632. Qual dessas 3 quantidades corresponde? Já propulou de novo. Oh, meu Deus. É só tocar no... Toca no... Aqui no celular, não. Toca aqui na tela do computador, ele pula. Vamos lá. É aula, né, gente? Que a Pro tá gravando a aula, mas acontece isso ao vivo, né, também, não é mesmo? É assim mesmo. Então, olha aqui. Então, vocês vão ver aqui a quantidade e vão pintar somente onde tem. Aqui, ó, leia esse número, leia esse e pinte o espaço somente que corresponda a esta quantidade. A terceira quantidade é 63.210. Qual número? Leia este número e leia este número. 63.210, né? 63.210. Qual destes 3 números equivale, né? O que está escrito aqui. Vai pintar o espaço também. Aqui embaixo também é uma atividade fácil, mas faça com atenção para não errar aí, que é para vocês descobrir o segredo e completar a sequência numérica da letra A, da letra B e da letra C. Então, eu começo, vocês continuam, aí aqui no meio tem algumas numerações para vocês continuarem até aqui o finalzinho, tá? Como se fosse uma escadinha. Então, olha só, 10.000, 20.000. Qual o próximo número? Qual a sequência do 10.000 para o 20.000? É a mesma sequência do 20.000 para esse, desse para esse, desse para 50.000, desse para esse, desse para esse, desse para esse e desse para esse. Na letra B, eu tenho 15.000, depois eu tenho 20.000 e depois. Qual que é a sequência de 15.000 para 20.000? Vou continuando. Cheguei aqui, ó, 40.000. E aí, termino aqui até o último retângulo. Na letra C, eu tenho 90.100. Depois eu tenho 90.200. Qual a sequência? Vou continuar a sequência aqui nesses outros retângulos. Cheguei aqui, ó, 90.600. Qual o próximo? 90.800. Qual é o próximo?
Fácil, né, turminha? Muito bem. Terminou, esta é a última atividade de matemática. Aí vocês vão pegar o caderninho de língua portuguesa, nós vamos treinar também algumas coisinhas de gramática, tá? Anote a sua rotininha no seu caderninho. E aí nós vamos relembrar aqui, ó. Pro, é para copiar esse texto no caderno? Sim, é para copiar, ó. Relembrando e registrando. Registrar é o quê? Escrever. É para escrever este texto no caderno, tá bom? Então, ó, relembrando e registrando. Classificação das palavras quanto à posição da sílaba tônica. Vamos relembrar lá sobre as sílabas tônicas das palavras, sobre as sílabas que é mais forte nas palavras. Então, olha só. Quando pronunciamos uma palavra formada por duas ou mais sílabas, é possível perceber que há uma sílaba de maior intensidade sonora, que significa mais forte, do que as demais. É o que chamamos de sílaba tônica. Então, preste atenção. Quando pronunciamos uma palavra formada por duas ou mais sílabas. Então, para eu poder classificar a palavra quanto à posição da sílaba tônica, esta palavra ela tem que ter duas sílabas ou mais. Não pode ser uma palavra com uma sílaba. Bom, então tem que ter de duas sílabas para mais. Não pode ter menos, ok? A classificação nós temos oxítona, que significa oxítona? Quando a última sílaba é a mais forte, a última sílaba da palavra é a mais forte. Nós temos a paroxítona, quando a penúltima sílaba é a mais forte. E nós temos a proparoxítona, quando a antepenúltima sílaba é a mais forte. Então, preste atenção. Para eu classificar as palavras em oxítona e paroxítona, a minha palavra pode ter duas sílabas ou mais. Agora, para eu classificar a palavra em proparoxítona, esta minha palavra tem que ter três sílabas ou mais. Por quê? Porque é a antepenúltima, última, penúltima e antepenúltima. Então, a proparoxítona ela tem que ter três sílabas ou mais, tá bom? Para eu classificar em proparoxítona. E aí, lembrando, a Pro não escreveu aqui, mas lembrando que todas as proparoxítonas vão ter acento. É uma regra da língua portuguesa, né? A gente já anotou no caderninho lá, vocês têm anotado isso daí, que todas as proparoxítonas têm acento, ok? Então, veja lá, ó, martelo. Martelo a palavra martelo é paroxítona. Por quê? Pois o T, ó, martelo, é mais forte, sendo a sílaba tônica. Portal é oxítona, pois o tal, ó, portal, é a sílaba mais forte, sendo a sílaba tônica. Política é proparoxítona, pois o li, política, é a sílaba mais forte, sendo a sílaba tônica. Olha lá, proparoxítona, política, o li tem acento. Então, todas as proparoxítonas vão ter acento, ok? Registrou esse textinho relembrando no caderno. Vocês agora vão fazer esta atividade que vocês têm aí, ó. Agora que já relembramos, faça as atividades abaixo. Lembrando da dica de chamar a palavra para descobrir a sílaba tônica, como a Pro fez agora, no martelo, tá bom? No portal, no política, tá? Martelo, como se estivesse bem longe, tá? Chama a palavra que aí vocês conseguem descobrir a sílaba tônica. Aqui vocês vão fazer a divisão. Divida as palavras em sílabas
escreva a sílaba tônica e classifica quanto à tonicidade. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar a palavra própria, vão separar em sílabas com tracinho, tá? Própria, separa em tracinho. Aqui vocês vão escrever a sílaba tônica que nem a Pro fez lá, com martelo, o T, tá? Coloca a sílaba tônica aqui. Qual é a sílaba tônica da palavra própria? Coloca aqui. Se é esta sílaba tônica, qual a classificação? Essa palavra é oxítona, paroxítona ou proparoxítona? Vai colocar aqui a classificação, tá? Vai fazer isso com todas essas palavras aqui. Terminou de fazer este quadro, vocês vão colocar as palavras deste quadro aqui embaixo nas colunas correspondentes. Então, vocês vão pegar a palavra estômago, olho, caneta, última, anel, bola, música, garota, pêssego, ônibus, ilha, anzol, jeito, você e sofá. Vão falar a palavra, né? Vão chamar a palavra, vão ver qual é a sílaba tônica dessa palavra e vão colocar cada palavra no seu grupinho certinho, tá bom? A Pro vai falar aqui com olho, ó. Olho. Qual que é a sílaba tônica? O O. O é olhou. Olhou. Olho. Olhou. Então, vamos de novo. Olhou. Ah. Qual que é a sílaba tônica? Olhou. Então, eu vou colocar no grupinho correspondente, tá? A Pro falou olho, né? Que a Pro acabou errando porque, como a Pro falou, é pequenininha a letra aqui. Repararam que olhou vem da palavra olho. Só que, ó, olho é o O. Eu mudei a palavra olhou, já é outra sílaba tônica. Não é mais o O. Entenderam? Depende a modificação da escrita da palavra, muda também a sílaba tônica. Interessante, né? A Pro acabou lendo errado aqui, porque tá pequenininho. E para vocês entenderem como muda, né? Só eu troco um pouquinho, né? Modifico a escrita da palavra, a sílaba tônica também muda, ok? Terminaram de pegar essas palavras aqui e colocar nos grupos correspondentes. O que vocês vão fazer? Aqui embaixo. Aí mudou, não é mais sílaba tônica. Nós vamos pegar outra parte lá do substantivo masculino e feminino. E aí, de acordo com o gênero, tá? O masculino e feminino, vocês vão completar aqui o quadro, tá? Vão colocar aqui nos espaços correspondentes o feminino ou o masculino. Por exemplo, o fazendeiro. Qual que é o feminino do o fazendeiro? E aqui, a cidadã. Né? Então, o fazendeiro é o quê? Masculino. Então, tem que colocar aqui o feminino. A cidadã é feminino. Então, tem que colocar aqui masculino. Ok? Um tesouro é masculino. E aqui, o feminino? Certo? As esposas é feminino. Aqui eu tenho que colocar o masculino. E assim por diante, tá bom? Até chegar na última palavrinha aqui. Fez todas essas tarefas é para colar no caderno. É para colar as folhas lá de matemática. Eu acabei não falando para colar, mas é para colar, tá? As folhinhas de matemática terminou de fazer, cole no caderno, as duas. Terminou de fazer essa tarefa de língua portuguesa, também cole no seu caderninho, ok? E aí, turminha, essas foram as aulas de hoje e, como sempre, fazendo tudo com muita atenção, capricho com a letra e com a colagem, tá? Beijinho no coração de vocês. Bom fim de semana, né? Que amanhã é sábado, depois domingo. Uns 2 dias para vocês descansarem um pouquinho, tá bom? Beijinho aí nos familiares de vocês, que tem irmãozinhos. Um abraço no papai e na mamãe, tá bom? Beijinho na bochechinha de vocês, no coração também, tá? Até segunda-feira não.
Eu tô aqui no WhatsApp até às 5 da tarde, tá? Para estar tirando as dúvidas de vocês, tá? Bom fim de semana e a gente volta na segunda-feira com mais vídeos para vocês com as tarefas, ok? Beijos, fiquem com Deus.